Voltando, gente, vamos lá para o nosso último momento, né, da nossa tarde de hoje, nossa conversa aqui sobre o inglês, tá bom? Bom, então eu estava falando sobre as oportunidades internacionais, né? Acho que nós já até conversamos sobre isso, né? Então, quem deseja uma carreira internacional não tem como fugir do domínio do inglês, até para trabalhar em médias ou grandes empresas aqui no Brasil. A fluência, gente, em inglês acaba sendo um dos pré-requisitos, né? Às vezes as empresas, até mesmo aqui no Brasil, às vezes são empresas que são filiais de outras grandes empresas aí afora, né, precisam contratar pessoas, né, mas essas pessoas também precisam saber o inglês, até porque em algum momento, né, pode ser que você seja convocado aí a passar uma temporada, né, nas empresas de referência lá no país de origem delas, para você receber um treinamento, uma qualificação. E aí, de repente, se você não tem esse inglês, né, você, né, como é que faz? Como é que vai, né? Então, assim, procurem, né, procurem pensar nessas possibilidades, tá? Para aumentar cada vez mais aí o nível de competência de vocês, né? O nível de competitividade, na verdade, tá? Outro aspecto é empreender na área, né? O setor de TI é uma das áreas que mais cresce em todo o mundo e também é considerado extremamente fértil para a criação de startups, né? Que são empresas aí, né, no seu início, né? Criar e executar uma ideia é um processo desafiador e envolve grandes doses de planejamento, estudo e negociação, gente. Então, nesse sentido, é necessário estar preparado para lidar com outros profissionais em busca de investimentos e aceleração para o seu projeto, né? Às vezes você tem um projeto, o seu projeto é maravilhoso, mas aí, às vezes você não sabe, né, como apresentar esse projeto para conseguir aí, o apoio de investidores internacionais, né? E aí, dessa maneira, os conhecimentos de inglês podem ampliar o seu networking, né? A gente acabou de conversar sobre o networking, e garantir que você esteja pronto para vender a sua ideia e atrair cada vez mais parceiros. A gente tem uma área que é a área de, deixa eu ver se é a área de 3D. Não me recordo agora a expressão que é utilizada, acho que é character design, porque essa área, né, a pessoa pode trabalhar fazendo personagens, me parece que pode trabalhar fazendo ambientes também. Então é uma área muito forte aí afora, né? Acho que é character design, acho que é isso, da área de 3D, né? E aí são aqueles profissionais que trabalham fazendo aqueles personagens de videogame, por exemplo, né? E aí esse pessoal, né, eles fazem os trabalhos e aí eles vão criando, vão montando tipo um portfólio, né, do trabalho deles. Olha, eu fiz personagens tais, tais, eles vão fazendo o portfólio. E às vezes eles vendem para colecionadores, né, colecionadores que querem imprimir, que querem ter ali o personagem físico, né? Às vezes são empresas que contratam eles para eles desenvolverem os personagens, tá? Gente, mas para isso precisa dominar o inglês, porque a grande maioria das empresas estão fora, né? Estão fora. E aí ele precisa, inclusive, usar o inglês para ele desenvolver um portfólio do trabalho dele. Né? Como é que ele, se ele não souber usar o inglês, esse portfólio ele não vai ficar legal, não vai ser atrativo aos olhos dos investidores, né? Das empresas que querem contratar o trabalho dele. Né? Então, esse é só um exemplo, né? Para vocês terem a noção aí da importância que é, né? Esse tipo de, essa língua nessa área, né? Networking mundo afora, né? Só para reforçar mesmo, né? A gente conversou bastante sobre essa questão do networking. Então, ter contatos é a chave para o sucesso, sim. Tá? Com certeza você já conhece as facilidades da internet no ramo da comunicação. Né? Atualmente é possível falar com qualquer pessoa, gente, aonde ela estiver. Todavia, essa atividade se torna ainda mais eficiente e proveitosa para ampliar sua rede de contatos profissionais, principalmente a partir do momento que você começa a visitar plataformas internacionais, ou essas plataformas aí, ó, a Stack Overflow e a GitHub,
e a GitHub são plataformas aí da área, né, da área de informática, né, onde você pode fazer networking, né? Mas, repito, o LinkedIn também é muito bom, é excelente, né? Nesse ponto, o inglês é imprescindível para se comunicar e receber em primeira mão dicas e informações valiosas para a sua carreira, né? Gente, dominar uma língua é primordial hoje, não tem jeito, né? A gente está conversando aqui é, sobre o inglês, mas dependendo do lugar onde você vai, né? Acho que eu já até comentei com vocês, né? Não é só o inglês, às vezes é um francês, né? Que a pessoa tem que ter, né? Recentemente eu me cadastrei, é uma experiência minha, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Eu me cadastrei em um site chamado Indeed, né? E o Indeed ele tem vários, é um site de vagas de emprego mesmo, né? E aí, como vamos dizer assim, eu sou uma fã, vamos dizer assim, do Canadá, pelas políticas de imigração que eles oferecem, então me cadastrei no Indeed CA, né? E, assim, como professora, procurando vagas de trabalho como professora, né? E é interessante quanto que tem oportunidades para professor, tem muitas oportunidades, mas na grande maioria delas você tem que ter o inglês e também o francês, né? E aí a teacher aqui domina o inglês, mas no francês ainda está aprendendo, ainda está no básico, né? Então é só para vocês terem a noção, né? Então às vezes, né, dependendo da sua área, não é mais nem só o inglês, né? O inglês mais uma outra língua. E dependendo também de onde você deseja ir, né? Qual a sua intenção, qual o seu objetivo, né? Isso é bem relativo. Né? Mas podem ter certeza que você precisa dominar pelo menos o inglês, tá bom? Isso eu falo para vocês porque eu quero que vocês se destaquem aí no mercado de trabalho de vocês, tá? Que vocês estejam, vamos dizer assim, altamente competitivos, tá? Aí para conseguir oportunidades de emprego aí maravilhosas, tá? Até porque essa área tem bastante carência, tá bom? Bom, desde a programação de um site ao desenvolvimento aí de programas e instalação de sistemas, tá? O inglês está presente em todas as áreas e fases da informática, concordam comigo? Né? O inglês técnico para informática possibilita não apenas executar as tarefas, como também expandir o campo de atuação e investir em uma carreira internacional, né? Isso sem contar a ampliação da rede de contatos profissionais, a atualização do conhecimento e a realização de cursos no exterior, certo, gente? Olha aí, né? O tanto de relação que tem, tá? E quando a gente fala de importância do idioma na área de TI, né, a gente vai ver o quê? Né? O quanto que é importante para o entendimento de termos e vocabulários, para o desenvolvimento das próprias atividades da área, para a atuação em empresas globais, é importante para a comunicação com clientes, né, para contato com colegas internacionais, tá? Para aproveitamento de oportunidades em diferentes países, né? A atualização e participação em eventos e treinamentos internacionais, divulgação dos projetos, né, que eu até falei para vocês, né, são os portfólios que às vezes a pessoa quer, né, fazer um portfólio atrativo e não consegue, né, estudar manuais e documentações oficiais, né, de softwares e tecnologias mais atuais, realização de pós-graduação no exterior, né, vocês já pensaram aí, se vocês forem fazer, né, estou fazendo técnica em informática, vou fazer um curso aqui de graduação de sistema de informação e depois eu vou fazer o meu mestrado fora. Pois se preparem, porque se você for estudar fora, seja para fazer um college fora, um mestrado fora, eles exigem que você tenha o teste de proficiência, o IELTS ou TOEFL, né? Que é da língua, né? E aí, dependendo da instituição da universidade, eles pedem que vocês tirem nota 6, 6,5 no caso do IELTS, né? E do TOEFL, eu acho que é 180, 190, depende muito da instituição, né? Então, se preparem, tá? A conquista de certificações, né? Claro. Gente, e termos da área de TI em inglês? Será que tem? Será que tem muitos termos da área de TI em inglês? O que vocês acham? Olhem alguns que eu trouxe para vocês. Vocês conhecem alguns desses termos? Ó, a gente tem aí o backbone, né? O backbone,
que é a ligação central de rede de computadores para a troca de dados, é o backbone. Se vocês já ouviram falar em algum desses, me falem aqui no chat, tá bom? O data controller, que é o controlador de dados, né? Default, que é o padrão, né? Quando a gente fala de padrão. Directory, que é o diretório, tá? Network, que é redes, né? Processor, que é o processador. Synchronization, né? Que é a sincronização. Tool, que é a ferramenta, né? Vocês conhecem algum desses aí? Já ouviram falar? São expressões da área de vocês, viu? Mais outras expressões, né? O Information Technology, né? Isso aí a gente já vê com mais frequência, né? Que é a tecnologia da informação, comumente conhecida como TI, né? Em português, tá? E em inglês é IT, né? Que é Information Technology. Backup, que é a cópia dos dados de um dispositivo para outro, né? Às vezes o computador tá para dar problema e a gente fica naquele desespero. Ai, meu Deus, tenho que fazer o backup das informações, senão eu vou perder tudo, a minha vida toda está nesse computador, né? Um desespero. O Big Data, né, que são técnicas de análise de conjunto de dados muito grandes ou complexos, né? O Big Data e o Business Intelligence, né, trabalham muito juntos, né? Porque no caso do Business Intelligence, é o processo de coleta, é a organização, é a análise, é compartilhamento, é o monitoramento de informações e indicadores que vão dar um suporte, gente, para as empresas, né? O foco não é na administração de negócios, né? E aí, normalmente, quando a gente fala, né, é muito comum a gente até ver o curso, né? Vou fazer um curso de Big Data and Business Intelligence, né? Às vezes até a instituição oferece os dois juntos, outras oferecem separados. Na verdade, eu acho que um meio que complementa o outro, tá? As empresas hoje, empresas de médio, acho que está mais nas empresas de grande porte, elas usam bastante essa estratégia aí de análise de dados, né? Elas coletam, para coletar dados de clientes, às vezes próprios dados da empresa de produção, né, para eles fazerem comparativo, né, ver como é que está. É uma ferramenta, na verdade, de análise estratégica para a empresa, né, muito utilizada aí pelas empresas de grande porte. Tá? Facilita demais mesmo a definição de algumas estratégias, ver onde é que estão aí que precisam ter pontos de melhoria, né, tudo através da Business Intelligence, né, e Big Data. Tá? Cloud Computing, né? Hoje a gente fala muito, está na nuvem, né? Representa o uso de recursos conforme demanda, que não estão presentes localmente no computador, mas na internet, né? Hoje a gente fala muito nisso. Olha, está na nuvem, as informações agora estão na nuvem, né? Cookies, que é bastante comum, né? Hoje a gente entra no site e aí o site dá logo o aviso lá de habilitar os cookies e tal e tudo mais, né? Ou então negar. Então, é a expressão utilizada para nomear arquivos de textos que tem como principal função armazenar as preferências dos usuários em um determinado site, né? O hotspot, que é usada para dar nome a lugares que possuem tecnologia Wi-Fi disponível, né? Então, essas são algumas expressões aí, né, que eu trouxe para vocês da área, né, que vocês podem vir a ter contato, se não é que já tiveram. O pessoal de Do Inocência até escreveu ali, backup, né? Muito bem, gente, é isso aí. E as técnicas, né? A gente falou tanto aí sobre o inglês, sobre a importância, sobre origens, sobre as vantagens, né? Sobre como que vocês podem estar inserindo aí esse inglês na vida de vocês e as técnicas, né? Professora, a gente vai ver alguma técnica, né? Vamos ver estratégias? Sim, vamos usar várias estratégias, tá? Eu relacionei aí algumas para vocês, né? Nós vamos, vou falar rapidamente sobre cada uma delas, mas no decorrer da nossa disciplina a gente vai trabalhar isso de forma bem detalhada, tá? Então, nós vamos trabalhar os gêneros textuais, né? O que são os gêneros textuais? A gente vai aprender a identificar os diferentes tipos de texto, né? Ao identificar os diferentes tipos de texto, a gente vai ver o quanto que já nos ajuda na análise, na interpretação da nossa leitura, os cognatos, né? E os falsos cognatos, tá? Nós vamos aprender a identificar, vamos aprender a usá-los para nos ajudar a entender, né, os textos,
Os cognatos são exatamente aquelas palavras em inglês que se parecem com as palavras em português e normalmente têm o mesmo significado, tá? As palavras-chave e as palavras repetidas, né, que são palavras que trazem aí a ideia geral do texto, né? Algumas palavras-chave são até palavras repetidas mesmo. As marcas tipográficas. O que são as marcas tipográficas? Gente, as marcas tipográficas são exatamente aquelas informações não verbais, né? Tudo de visual que tem ali no texto que vai nos ajudar a compreender esse texto, tá? O conhecimento prévio, né, as nossas vivências, as nossas experiências que nós temos de vida, nos ajudam, tá, na hora de fazer as inferências, na hora de analisar o texto. Né? Às vezes a gente está lendo um texto e aí é sobre um tópico, um conteúdo que nós já lemos algum texto sobre aquilo dali. De repente é alguma coisa que nós já vivenciamos. E isso vai ajudar na hora de fazer a análise, na hora de fazer a interpretação textual, tá? O scanning e o skimming, né? São técnicas de leitura rápida, né? Quando a gente faz o scanning, a gente faz uma leitura rápida no sentido de estar identificando informações específicas naquele texto. Né? Quando a gente faz o scanning, normalmente a gente vai responder uma prova. É a técnica que a gente usa quando está respondendo a prova. Vai na questão, vê o que a questão está pedindo e depois faz a leitura lá no texto, para você identificar a informação que a questão está pedindo. Isso a gente faz o scanning, né? A gente faz o scanning também quando a gente está procurando, por exemplo, o número do WhatsApp de alguém no celular. É uma técnica de scanning, tá? O skimming já é uma leitura rápida, mas no sentido de estar identificando a ideia geral do texto, certo? É a ideia geral do texto. Por exemplo, se eu estou folheando, eu abri um site aqui na internet, e aí eu quero ver, né? Estou olhando aqui quais são as informações que tem no site. Assim, bem geral, quero ver o que é que vem trazendo no site de informação hoje, né? Então, estou fazendo ali um skimming, tá? Os grupos nominais, né, que são, na verdade, a forma como as palavras, as ideias são organizadas na frase. Então, a gente vai aprender a identificar os elementos do grupo nominal, tá, para entender, né, a atuação dentro do texto. Tá? O uso do dicionário, sim. Né? Então, a gente vai, vamos aprender a usar o dicionário, vamos conhecer os diferentes tipos de dicionário, quais são vamos dizer assim, as ferramentas que esse dicionário traz para a gente. Não é só ler a tradução, mas a gente vai perceber que o dicionário ele vai trazer para a gente, além de tradução, às vezes ele faz uma análise ali sintática daquela palavra, ele vai te trazer expressões idiomáticas com aquela palavra. Então, ele traz N ferramentas, né? Ele dá um sentido maior ali àquela palavra, além da tradução, né? Tem dicionário que vem trazendo pronúncia, certo? Então, a gente vai aprender a fazer uso, sim, do dicionário. E vamos também ver questões gramaticais, professora. A gente vai trabalhar a gramática? Sim, né? Nós vamos trabalhar a gramática, sim. Né? A gente vai estudar um pouco de pronome, um pouco dos principais tempos verbais, né? Vamos aprender um pouco também dos processos de formação de palavra, considerando aí prefixo e sufixo, tá? Vamos estudar advérbios, os diferentes advérbios, os connectors, né? Que são as linking words, né? Aquelas palavrinhas que a gente usa para dar coesão, coerência no texto, tá? Então, a gente vai sim trabalhar essas ferramentas e algumas outras mais, certo? Aí eu só relacionei algumas ferramentas, tá bom, gente? Tudo tranquilo até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? E tudo isso, gente, é preciso action, né? Eu preciso da ação de vocês, da atitude de vocês. Né? Vocês precisam também, além do que a gente estiver trabalhando aqui na nossa disciplina, né? Vocês podem fazer aí, né, selecionar algumas estratégias para que vocês possam incrementar cada vez mais aí esse estudo, né? Então, só reforçando, traduza suas músicas em inglês preferida, né? Aprenda a cantar essa música, tá? Assista filmes, né, de preferência legendados, tá? Como eu já falei, eu boto a legenda em português, depois você assiste de novo, coloca a legenda em inglês, tá? Áudio e legenda em inglês, certo? Leia os textos de seu interesse, né? Procure ler esses textos que você se interessa em inglês, né? Através de sites, através de blogs, né? São revistas em quadrinhos que vocês gostam, pois leiam livros,
tá? Demais outros tipos de revistas, ou revistas da área de vocês, né? Busque inserir o idioma na sua rotina, né? É isso que vai fazer com que vocês aí tenham o diferencial no aprendizado da língua inglesa, tá? Esse tempinho que nós passamos juntos, são 3 horas, mas é um tempinho que você pensa que é longo, que a gente, né, mas passa rápido, né? Então é necessário que vocês estejam sempre ali voltando, revisando, para não esquecer aquilo que foi trabalhado, tá bom, gente? E aí, eu trouxe um Let's Practice, né? Então, a gente sempre vai, né, ter um momento de conversa, ter um momento nas nossas teorias, mas a gente também tem um momentozinho para a gente estar treinando, né? Vendo se vocês realmente aí assimilaram, né? Entenderam direitinho aí a nossa conversa, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns desafios, tá? A primeira questão, né, é sobre o que nós já conversamos no início da aula, né? Ó, para aprender a ler textos de informática, é preciso ler somente textos dessa área? Será, gente? Leiam essas alternativas, tá? E marquem, né, escrevam aí no chat qual é a resposta certa, na opinião de vocês, de acordo com a nossa conversa. Vamos lá, 2 minutos. Pronto, gente. Vamos ver aqui o que temos. Dom Inocêncio disse que é a letra C. Picos também, letra C. A Evelyn, letra D. O José Henrique, letra C. Vamos ler então? Bora lá. Ó, pessoal, verdade, apenas a leitura de textos específicos, pessoal, apenas a leitura de textos específicos irá proporcionar as estratégias adequadas? Não. A gente falou o quê? Que quanto mais eclética for a leitura, melhor, né? Então, isso vai te ajudar também na leitura de textos em informática, tá? Então, letra A, nem pensar, né? Letra B, verdade, somente os textos específicos trarão o vocabulário necessário da área? Não, né, gente? Também não. Temos a letra C, né? Então, a letra C diz não é verdade, pois a leitura de textos variados irá também tornar o leitor apto à leitura de textos de informática, né? Isso, nós conversamos sobre isso, né? Então, quanto mais leituras você fizer, né, essas leituras elas vão te habilitar, vão te preparar para também ler textos na área de informática, né? Letra D é parcialmente verdade, pois a leitura de textos de outras áreas ela exige mais tempo
e esse tempo vai impactar no tempo disponível para leitura de textos mais específicos, né? Não, a gente nem conversou sobre essa questão de tempo, né? Sobre esse fator, né? O que a gente viu era que sim, que é relevante sim, a gente não pode focar só naquilo ali, né? E a gente pode usar dessa variedade de textos para ajudar no entendimento dos textos em informática também, tá bom? Ok, Evelyn? Ok, pessoal? Pronto, vamos lá. Tenho mais um desafio para vocês, né? Desafio 2. Por que conhecer um número imenso de palavras em inglês não garante que se possa ler com facilidade textos nesse idioma, né? Nós conversamos também sobre isso, né? Eu quero que vocês leiam as alternativas e me digam qual é a que vocês acham que é mais pertinente aí, tá bom? Vamos lá, 2 minutos. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal de Cajazeiras respondeu letra B, Picos, letra B, José Henrique, letra D. Ok, vamos checar, né? Bom, então o que foi que nós falamos lá sobre vocabulário, né? Quando nós conversamos sobre vocabulário, o que foi que a gente falou, né? Que o vocabulário, ele deve ser ignorado? Não, mas ele também não pode ser visto como algo sem contexto, não foi isso que nós conversamos? Então, vamos ver as opções que nós temos, né? Então, na letra A, o texto ele não é um amontoado de palavras soltas, mas algumas palavras não se relacionam, né? Letra A, não, né? Então, letra B, todas as palavras estão interligadas. Se você souber o significado de algumas, poderá fazer as inferências, né? Nós conversamos sobre as inferências, tá? Sobre aquelas que não conhece e assim compreender melhor o texto, não é isso, gente? Certo? Conhecer uma imensa quantidade de palavras pode interferir negativamente? Não, né? Não é que interfira negativamente, mas que tem que estar o quê? Contextualizado, né? Letra D, o domínio de vocabulário solto não favorece o aprendizado da leitura em outro idioma, né? Então, esse vocabulário, ele não precisa ser solto, né? Mas a gente também não precisa se preocupar só com esse vocabulário na hora de fazer as nossas análises, na hora das nossas interpretações, tá, gente? Ok. E aí eu trouxe mais um desafio para vocês, né? Que vocês perceberam que eu gosto de dar desafios, tá bom? Então, qual é o próximo desafio? Gente, observem, esse é um pequeno texto, né? Um pedacinho de um texto. O que é que eu quero que vocês façam, tá?
tá? Eu quero que vocês observem, que vocês façam uma leitura rápida, né? E aí eu quero que vocês façam o registro daquelas palavras que vocês conhecem, tá? Façam o registro também daquelas palavras em inglês que se parecem com as palavras em português, né? Anota aí no caderninho aí do lado, tá? E aí vocês vão lendo, e aí com base nesses registros que vocês fizeram, nas palavras que vocês leram, que vocês já conhecem, nas palavras que se repetiram, né, nas palavras que se parecem, que estão em inglês e se parecem com o português, vocês vão me dizer sobre o que trata, né, esse trecho aí do texto. Pode ser? Vou dar para vocês 3 minutinhos. Vamos lá, todo mundo produzindo. Gente, eita, gostei, hein? Tem como descer um pouquinho aí? Tem? Para me ver. Alguém escreveu alguma coisa bem aqui. Deixa eu ver. Ah, pronto. O pessoal de Cajazeiras colocou: está falando de um computador, como funciona, memória, processamento. Uau! Que mais? Sobre as partes físicas do computador. Isso, muito bem, gostei. Alguém mais? Vocês conseguiram fazer o registro das palavras em inglês que se parecem com as palavras em português? Relacionaram aí as palavras que vocês já conhecem? Mais alguém, gente, quer complementar aqui o que o pessoal de Cajazeiras respondeu?
Todo mundo quietinho? Pois vamos lá. Então, vamos lá. Vou fazer o que eu pedi para vocês fazerem, né? Vamos ver se bate com as informações que vocês identificaram aí, certo? Ó, eu vou fazer a leitura rápida do texto e vou marcando aquelas palavras que estão em inglês e que se parecem com o português, certo? E aí, com base nisso, nós vamos tentar analisar um pouquinho esse texto, tá? Eu não vou ler ele, não vou fazer a tradução 100%, não. Vou deixar para vocês que eu vou deixar um desafio para casa, tá bom? Então, o texto diz assim, what is a computer? Né? Ó, computer já me lembra alguma coisa em português, né? Então, nowadays, in most modern societies, almost everybody has an idea about what a computer is, né? E aí, ó, repete aqui, ela se repete, né? We depend on computers, ó, depend in every aspect of our life, whether we know how to use one or not. But does everyone really know how a computer works inside? Né? A computer, olha aí a palavra se repetindo, is an electronic machine, né, which processes data and provides the results of the processing as information, né, ó. Aqui, ó, olha só quanta palavra tem, né? There are 3 basic steps, ó, basic, in the computing process, ó, process. The first one is input, which consists of feeding data into the computer's memory, né, ó. Then comes the processing. The program is run and the computer processes the data by performing a set of instructions, né? Instructions. The third and final step is the output finished by the computer. Olha aí o computer de novo, né? Which allows the user to see the results either in printed form or on the screen. The world of computers has created a specific language of its own. English words such as software and hardware are used worldwide and have been borrowed by many different languages. Different languages. Software is information in the form of data in programs, and hardware refers to the electronic and mechanical parts that make up a computer system. Olha aí, gente, quanta coisa, né? Quanta informação. Eu acho que aí até tem mais, né? E aí, coincidiu com algumas que vocês destacaram aí? Perfeito, né? Então, olha só o que o texto vai falar, né? Eu não vou traduzir ele ao pé da letra, mas vocês acertaram, né? Então, o texto vai falando um pouco sobre o que é o computador, né? Ele introduz aí um pouquinho sobre o computador, aí no primeiro parágrafo, né? Falando que esse computador faz parte, né, do nosso dia a dia na atualidade, mas será que todo mundo sabe o que é esse computador? Né? E aí, no segundo parágrafo, ele vai falar um pouquinho, né, como é que acontece o funcionamento dele, né, com o input, o processo e o output. E no finalzinho, ele vai explicar um pouquinho aí sobre o hardware e software, né? E aí, eu não vou ler, não vou traduzir na íntegra para vocês, tá bom? Mas aí, vocês já entenderam a ideia geral do texto, né? E em casa, tá? Em casa, eu quero que vocês façam a homework, né? Eu vou deixar aqui, ó, uma homework para vocês, tá bom? Vocês vão fazer essa homework, tá? E o que é essa homework? Na verdade, são os três desafios que eu propus para vocês, né? Primeiro, você vai retirar do texto as palavras que são muito parecidas com as palavras em português, né? Aí, professora, tem tantas, precisa ser todas? Não, você pode relacionar algumas, tá? Na questão 2, no texto tem alguma palavra cujo significado você já conheça? Quais são essas palavras, né? Pela sua leitura sobre o que o texto fala, qual a ideia geral, né? Essa daí nós praticamente já respondemos, né? Mas em casa fica aí o desafio, né, para vocês lerem,
tá? Esse trecho aí com calma, esse texto com calma, responderem as 3 questões sobre ele, tá bom? E aí é para que vocês não esqueçam. Na próxima aula, tá? Aí sim eu volto ao texto e aí a gente lê, a gente interpreta depois que vocês tiverem feito em casa com calma, certo? Gente, a gente está no finalzinho da nossa aula, tá? Tudo ok com vocês? Tem alguma pergunta para fazer? Eu queria só recapitular, né? Nosso momento de hoje foi praticamente um momento, né, de apresentação da nossa disciplina, né? A gente falou um pouco sobre as origens do inglês instrumental, falamos da importância do inglês, né, nas nossas vidas, nas nossas profissões, especialmente na profissão de vocês, tá? Na hora de informática, tá? Falamos, conversamos como que vocês podem estar fazendo aí o papel de vocês para utilizar, aprender mais essa língua, né? Então a gente precisa também ser autor do nosso aprendizado, né? O professor ele direciona, mas o aluno também precisa fazer a parte dele, né? Então, insiram o estudo da língua na rotina de estudo de vocês também, né? Isso vai ajudar vocês a aperfeiçoar cada vez mais. E aí é o momento que vocês vão dar um feedback para vocês mesmos, né? Até que ponto vocês estão captando as informações direitinho da nossa aula, né? É o momento que vocês vão estar trazendo as dúvidas, porque vocês só terão as dúvidas se vocês tentarem, né, aplicar as estratégias aí de estudo quando vocês estiverem estudando aí o inglês, né, sozinhos, tá? Utilizando essas estratégias e aplicando aí nos textos que vocês vão precisar ler durante o curso na área de vocês, certo? Então, eu conto com vocês, né, para essa disciplina ela ser uma disciplina de sucesso, tá? E que possa contribuir aí nos estudos de vocês, tá? Contribuir também para que vocês possam desenvolver melhor, né, as habilidades dessa língua e estejam mais preparados também aí para o mercado de trabalho, né, sendo mais competitivos, tá, na área de vocês, certo? Obrigada, pessoal de Dom Inocêncio, né? Muito obrigada aí pelo feedback positivo, né, da nossa aula, tá bom? Então, a gente vai encerrar por aqui. Foi um imenso prazer estar com vocês e a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá bom? See you. Bye, bye.